Fala, nação rubro-negra, esperei muito para poder gravar esse vídeo aqui, esperei bastante para poder gravar esse vídeo aqui, porque eu tinha que falar só depois que o jogo do Palmeiras terminasse. Era uma necessidade minha, porque o time do Flamengo hoje me decepcionou um pouco. E pessoal, vamos deixar uma coisa bem claro aqui, tá? Eu vou fazer algumas críticas, algumas pessoas vão achar até um pouco pesadas em cima do técnico Tite, mas isso não quer dizer que eu quero um fora Tite, que o Tite não presta, não. Eu vou falar só sobre esse jogo eventualmente, tá? Só entre Juventude 2 Flamengo 1. É só sobre esse jogo que eu vou criticar o técnico Tite. Claro, no próximo jogo, se o time se comportar da mesma maneira, aí eu vou criticar por causa do próximo jogo. Mas eu não estou falando que o trabalho do Tite é ruim, porque não é. É apenas a segunda derrota. Não estou falando que o Tite tem que sair, porque eu acho que não tem. Tem que ir até o fim da temporada. Aí no fim da temporada se avalia como foi o trabalho, vê se mantém ou se troca. Mas eu vou pesar um pouquinho na mão hoje, já estou avisando vocês aqui, porque eu não gostei da postura da equipe. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, prestem bem atenção. Eu não gostei da maneira que o Tite montou a equipe para entrar hoje contra o Juventude. Não tinha um gramado encharcado, como se previa. Não era um jogo contra uma grande equipe. Era apenas a equipe sexta melhor mandante no Campeonato Brasileiro. É muita coisa, mas era a sexta melhor mandante, não era a primeira, não era a segunda, era a sexta melhor mandante. E era um time que vem de um período de instabilidade psicológica muito grande. Esses caras ficaram inativos, não jogaram por muito tempo. Agora que eles estão retomando a vida deles no Campeonato Brasileiro, agora que eles estão começando a retomar a vida deles, eles ficaram parados muito tempo. Ah, mas o Flamengo estava muito desfalcado. Isso é óbvio, mas o Juventude também estava desfalcado. Eram 7 jogadores desfalcando a equipe do Juventude. 3 titulares, 4 reservas. O goleiro dos caras era o terceiro goleiro do elenco dos caras. Não era o primeiro, não era o segundo, era o terceiro, aquele que só joga de vez em quando. E olhe lá, para vocês terem uma ideia, nosso terceiro goleiro é o Diogo Alves. Qual foi o último jogo do Diogo Alves no ano pelos profissionais do Flamengo? Essa era a situação do Juventude hoje. Então, o Flamengo perder, ganhar, empatar do jogo, eu aceito. Acho até que a equipe do técnico Tite foi mais longe do que eu previa, vencendo batalhas maravilhosas, empatando um jogo que eu dava como perdido lá na Arena da Baixada. O time está de parabéns, a orientação do Tite também. Uma hora a derrota ia vir. O que eu não aceito é como a gente perdeu. Postura covarde é o que eu não aceito. E é aí que eu vou pesar a mão em cima do que o técnico Tite fez hoje. A escalação do time foi com Rossi, Wesley, Fabrício e Léo Pereira e Ayrton Lucas do lado esquerdo. Léo Ortiz, Gerson e Lohan. Luiz Araújo, Vitor Hugo e Pedro. Bom, onde eu começo a discordar da escalação do técnico Tite? Começando de trás para frente, eu discordo do Léo Ortiz. No último jogo, o Léo Ortiz sentiu dores na coxa, aliás, desde o jogo contra o Grêmio, que ele vem sentindo dores na coxa e ele vem caindo de produção. Léo Ortiz foi maravilhoso no momento que a gente não teve o Alan, serviu demais para nós, ajudou demais a gente, mas vem caindo de produção nos últimos 2 jogos. Com o Alan no banco de reservas, para mim o Tite tinha que ter começado o jogo com o jogador da posição. Para mim era o Alan que tinha que entrar e não o Léo Ortiz, principalmente por essa queda de produção do Léo Ortiz, principalmente porque tinha o homem da posição lá. Fabrício, se o Alan só aguentar jogar 45 minutos, então começa com o Alan, ele joga 45 minutos e depois põe o Léo Ortiz, não tem outro jeito, põe o Léo Ortiz. O segundo ponto que eu discordo é com relação ao Vitor Hugo. Gente, vocês sabem como eu amo a base do Flamengo, como eu defendo os crias. Já fui muito acusado de defender o Wesley, por exemplo, que sempre acreditei ser um bom jogador, não se provou ainda, mas sempre acreditei que fosse. Fui muito acusado por defendê-lo, principalmente quando ele iniciou nos profissionais. Sou muito acusado de ver um futebol que talvez, para muitos, o Lohan não tenha, mas eu sou sempre assim. Na dúvida, eu sou sempre a favor da base. Na dúvida, eu sempre protejo os nossos crias. Mas o Vitor Hugo não dá, gente.
É muito tempo recebendo oportunidade. Dos crias do Flamengo é quem tem a maior minutagem desde João Gomes. E o cara não prova nada. Futebolisticamente falando, ele não serve para ser jogador do Flamengo. É menos um em campo. Não evolui taticamente, não evolui tecnicamente. Eu não vejo ajuda dele em momento algum. Eventualmente, de tanto ser utilizado pelo Tite, vai acabar dando um passe para gol, vai acabar tirando uma bola na defesa, vai acabar puxando um contra-ataque, mas é muito pouco o que ele produz pelo número de minutos que ele tenha. E é aí que começa a postura covarde do técnico Tite. Você tem um banco de reservas que não é um primor porque nós estamos desfalcados, desfacelados, a culpa maior é da CBF, ponto. Você tem um banco de reservas que a maioria dos atletas estão com problemas, por exemplo, de descanso. O Flamengo jogou com um intervalo de menos de 72 horas, menos que 66 horas. Então, você tem jogadores que estão em campo muito cansados. Pô, tem um Matheus Gonçalves no banco, tem um Verton no banco. Ah, Fabrício, mas a gente não está no dia a dia, nos treinos, para saber se os caras estão bem. Então, por que eles estão no banco de reservas? Ah, porque não tem outro. Pô, tem sim. Tem o Chola, tem os meninos todos do sub-20, é só escolher. Se esses não estão bons, escolhe mais um do sub-20, mais dois do sub-20. Mas se levou, eles têm que ser opção. Ah, Fabrício, aí coloca o moleque que não vai bem, vai queimar ele. Gente, tem que parar com isso, cara. A Miriane sempre me ensinou que jogador se cria no campo. Se for bom, é na hora que botar para jogar que vai render. Olha o Wesley, foi tirado do sub-20 e colocado para ser titular no mesmo dia. E deu conta do recado. Tanto é que tá aí, ó, até hoje. Faz jogos bons, jogos ruins, mas tá aí, deu conta. Nas limitações dele, ele deu conta. Olha o Lohan. Foi 17 anos, foi tirado lá da base e veio profissional. Tá dando conta do recado. Ninguém joga 100% bem o tempo todo. Tá dando conta do recado. Então qual é o medo com o Mateuzinho? Ah, o Mateuzinho não tem intensidade. O jogo de hoje pediu uma coisa diferente. Tem que pensar fora da casinha, tem que pensar fora da caixa. Hoje pediu uma coisa diferente. Tentar o Mateuzinho não é pecado. É melhor tentar aquilo que não foi tentado para tentar um resultado diferente do que fazer a mesma coisa que vem sendo feita sempre, que não dá resultado. Einstein definia a loucura como o cara que faz a mesma coisa sempre e quer ter resultados diferentes. O Tite faz a mesma coisa sempre. O camisa 12 do Tite, o 12º jogador do Tite é sempre o Vitor Hugo. Na falta dos medalhões, é sempre o Vitor Hugo. E é sempre a mesma coisa. Agora, a derrota do Flamengo é culpa do Vitor Hugo? Não. O Vitor Hugo foi menos um em campo, mas a derrota não foi culpa do Vitor Hugo. Ayrton Lucas foi abaixo da crítica. Jogador desleixado, jogador sem compromisso tático e ofensivo. Estou falando do jogo de hoje, tá? Parece que ele precisa sempre de ter alguém na cola dele para ele poder jogar bem. Sem o Matias Vinha, podem reparar, sem o Matias Vinha, Ayrton Lucas não joga bola. É impressionante. É jogo ruim atrás de jogo ruim do Ayrton Lucas. É impressionante. Nem ofensivamente, nem defensivamente, o Ayrton Lucas não jogou nada. Nem hoje, nem no jogo passado, nem no jogo anterior. Mas estou falando especificamente de hoje. Foi horrível. Horrível. Primeiro gol do jogo foi um gol do Pedro, um gol do Flamengo. Luiz Araújo, um dos melhores em campo hoje, se dedica muito taticamente, se dedica muito ofensivamente, está sempre procurando ajudar a equipe, não tem aquela vaidade de jogar só onde ele quer, ele joga onde mandam ele jogar e faz tudo com muita boa vontade, com muita destreza, muita presteza. Foi lá, fez o cruzamento, o Pedro de peito, marcou o 25º gol dele no ano, 2 no amistoso nos Estados Unidos, 23 em campeonatos oficiais, e está em outra rotação. Pedro está em outra rotação. Pedro é um jogador do Real Madrid que está jogando no Flamengo. É um jogador de Europa que está no Flamengo. É outro nível, melhor centroavante brasileiro do planeta. É o Pedro. Fez uma jogadaça no segundo tempo, podia ter feito o gol, tocou para o Luiz Araújo, que pecou debaixo da trave, perdeu o gol. Não era o dia dele fazer gol, mas deu uma assistência. Aí no gol dos caras de empate, um vacilão do Léo Pereira. Léo Pereira e Fabrício Bruno muito mal hoje, todos dois muito mal, muito inseguros, sabe? Muito
Estranho. Fabrício Bruno, que vinha numa segurança danada, agora tá um jogador esquisito, normal. Mas o Léo Pereira me sai da área para cometer uma falta numa jogada que, na melhor das hipóteses para o Juventude, é ser lateral. Ele vai lá e tromba que nem uma máquina locomotiva em cima do jogador e é falta para os caras. Na bola parada, o seu Pedro, que fez um gol de peito e que eu elogiei tanto aqui agora, subiu à altura de um alfinete e deixou os caras empatarem. Se o Pedro salta 1 centímetro, ele tinha condições de cortar a bola, mas foi com um descaso tão grande que a bola passou por ele, ele saltou à altura de um alfinete e os caras empataram o jogo. No segundo tempo, gente, só dava os caras. Aliás, no primeiro tempo, com 30 minutos, o Juventude tinha 61% de posse de bola contra 39% nosso. Isso já mostra a covardia do time do Tite. Ah, eu aceito. O time está cansado. Aceito. Menos de 66 horas de intervalo. Os caras jogaram cansado, com a perna pesada. Aceito. Perfeito. Tranquilo. Tá. Dá a bola para os caras. Só que na teoria, quando você dá a bola para o adversário, você corre mais, você fica correndo atrás do adversário. Agora, se você fica com a bola, você dita o ritmo. Inteligentemente, o Tite podia ter pedido a equipe para permanecer com a bola, para tocar. Estamos cansados? Vamos tocar, vamos levar o jogo no nosso ritmo. Um ritmo mais lento, um time mais calmo, para a gente não se desgastar tanto. Não, dá a bola para os caras. Aí o Juventude vem com a correria absurda para cima da gente e mandou no jogo o tempo inteiro. Gente, o primeiro tempo acabou com 6 finalizações para o Juventude, 4 para nós. 4 finalizações no gol do Juventude, 1 finalização no gol para nós. Por falar em finalizações no gol, Rossi só não foi perfeito, só não merece nota 10, porque infelizmente ele levou 2 gols. 2 gols que ele não teria culpa. Operou 4 milagres durante o jogo inteiro. A trinca de bons jogadores nesse jogo para mim: Rossi, Pedro, Luiz Araújo. Foram os que se salvaram. O resto, nota 6 para baixo. De nota 6 para baixo. Ninguém executou bem os papéis que tinha que executar. Muito pelo cansaço, muito pela postura que o Tite imprimiu à equipe de deixar os caras jogar contando com a sorte que a gente não ia levar gols, só que a sorte hoje não veio, só que não teve como dentro do jogo a gente fazer o que o Tite achou que a gente faria. Aí vem para substituições. Primeira delas, Gabigol em campo. Eu não entendo como tem torcedor que, ao ver o Gabigol aquecendo, ainda causa frenesi nas arquibancadas. O homem não faz nada em campo, não arruma nada em campo. Ah, mas ele tá saindo para jogar no lugar do Arrascaeta. Ah, que blá 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 esse, meus amigos. Tá jogando de segundo atacante, caindo pelo lado direito, se aproximando do Pedro, o tempo todo Pedro e Gabriel dentro da área. Não produz nada. Eu não sei quais são os planos do Gabriel. Eu não sei se o Gabriel tá de sacanagem. Eu não sei se o futebol dele caiu. Gente, olha só, vocês coloquem aí nos comentários, por favor, se vocês se lembram de um jogador que se tornou ídolo em tão pouco tempo de idade. Gabriel tem 26 para 27 anos, se não me falha a memória. Se tornou ídolo tão jovem de uma equipe do tamanho do Flamengo e caiu tão desesperadamente rápido como ele caiu agora. O homem entra jogo após jogo e não arruma nada. Nem para colocar aquela duvidazinha na nossa cabeça, pô, vale a pena renovar, não vale a pena renovar? Nada! Talvez o orgulho dele esteja atrapalhando ele, porque o Flamengo até agora não procurou ele para poder negociar uma renovação contratual. Como um clube pode querer o Gabriel nessa fase horrorosa? Mas é horrorosa, gente. O Pedro já teve fases ruins. Chutava e não entrava, tocava e não dava certo, mas o Gabriel não está no lugar certo, na hora certa. O Gabriel não precisa, não encosta na bola, não participa do jogo, tropeça, cai, se esburra. Gente, que horror que tá o futebol do Gabriel. O Carlinhos jogou 9 minutos, bem menos do que o Gabriel. Ainda criou uma chance de gol para Ayrton Lucas. O Carlinhos com um toque na bola foi melhor do que o Gabigol o jogo quase todo. É impressionante, eu sei, ele entrou ali 20 minutos do segundo tempo, né? Lohan hoje também, coitado, desapareceu do jogo, não jogou nada, péssimo. Mas há de que se ver aquela questão que eu sempre falo. Menino de 17 anos, saiu do sub-20, uma sequência desgastante, uma atrás da outra de jogos, uma hora o moleque ia sentir.
Sentiu. O Gerson sentiu também. Vale lembrar, só para pontuar mais uma coisa aqui com o Lohan, tá? A musculatura dele não está preparada. Ele é alto, ele é forte, mas a musculatura dele não está preparada para profissional. Muita gente fala assim, eu não entendo porque que o Tite tira o Lohan todo jogo. Tira o Lohan todo jogo porque ele tem um desgaste físico muito maior do que dos outros jogadores. Muito maior. É 17 aninhos, vai fazer 18 dia 4 da semana que vem. Então, o desgaste é muito brutal, é muito grande. É um jogador de sub-20, nem de sub-20, né? Até semana que vem ele é jogador de sub-17 e tá jogando nos profissionais em sequência. É normal, uma hora ele ia cair de rendimento, de boa, tranquilo, temos que aceitar isso. O que eu não posso aceitar é a postura. Eu aceito empate, derrota, vitória numa boa pela postura que o time colocar em campo. As substituições, tirar um volante por outro e me enfiar um zagueiro no meio para a gente terminar o jogo com 3 zagueiros, e foi ele colocar, ele colocou os 3. Ele colocou o Everton Araújo, o Davi Luiz e o Carlinhos aos 40 minutos do segundo tempo. Aos 48 tomou gol de bola parada de novo. Com 3 zagueiros dentro da área, ele tomou gol de bola parada de novo. Perdemos com 2 gols de bola parada. Então, a postura covarde do Tite nesse jogo nos fez perder a partida. Ah, mas então, não podia ter colocado o Verton para jogar? Para ver o que dá? O Gabriel, jogo após jogo, não produz nada. Então, vamos botar o menino. Vamos botar o Verton. Vamos apostar naquilo que a gente não sabe o que pode dar. Vamos tentar o Matheus Gonçalves no lugar do Lohan. Bota lá, vamos ver o que acontece. As outras substituições não surtem efeito há muito tempo. Então vamos colocar, vamos ver o que acontece. Se perder, perdeu porque tentou ganhar. Eu não gosto de tentar empatar, ter medo de ganhar. O Tite teve medo de ganhar. Aí jogou pelo empate. Resultado, atraiu o time deles para cima de nós, mais do que já estava, e os caras viraram o jogo. Aprendi com o Jorge Jesus, quer ganhar um jogo? Joga ofensivamente. Enquanto a bola está sob o seu controle, você não está correndo risco de levar gols. Enquanto a posse de bola é sua, você não está correndo risco. Enquanto a posse de bola é sua, você coloca a velocidade que você quer para o jogo. Só que tem um detalhe, gente. Mesmo quando um campeão erra, ele ainda é um campeão. Tite é um campeão. Tite é um campeão numa equipe campeã. E equipes campeãs têm sorte. Palmeiras tomou uma chinelada do Fortaleza hoje por 3-0. O Bahia teve dificuldades? Teve, mas ganhou do Vasquinho, 2-1. Pelo saldo de gols, o Flamengo continua líder e ninguém nos tira da liderança até o jogo contra o Cruzeiro. Próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. Então, problemas de covardia para esse jogo do Juventude à parte, campeões têm sorte. Tite e Flamengo tiveram sorte nessa noite. O Palmeiras, que podia assumir a liderança, deixou escapar. Lembra que antigamente a gente falava isso? Que quando o Flamengo tinha a oportunidade de ser líder, o Flamengo rateava? Hoje foi a vez do Palmeiras. Palmeiras rateou. Sorte de campeão. Perdemos hoje, Palmeiras perdeu também, levando 3, e vocês não têm noção da importância dos 3 gols do Fortaleza, porque nós estamos na liderança graças ao nosso saldo de gols. Senão o Bahia era líder hoje. Mas o saldo de gols nos garante na primeira colocação. O Palmeiras tomou 3 na sacola. 3 na sacola. O saldo de gols piorou bastante. O Flamengo tem que pensar em tudo. Em tudo. Não há crise, meus amigos. Houve uma postura extremamente covarde do Tite hoje, que como cara inteligente que ele é, ele nunca mais vai repetir. Então a crítica foi do jogo de hoje, em cima do jogo de hoje. Confio no trabalho do Tite, é apenas a segunda derrota. Confio que a equipe do Flamengo vai ser campeã. A análise toda foi em cima de um jogo só. Só do jogo de hoje, e não do trabalho do Tite, que vem sendo muito bem feito. Tem tirado leite de pedra, sim. Hoje se acovardou, fez o Flamengo ser pequeno e tomamos na rabiola. Isso vai acontecer mais, eu não tenho certeza. Sem crise, sem estresse, o que passou, passou, não podemos esquecer, temos que lembrar, mas passou. Esse foi o nosso pós-jogo. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Já se inscreveu? Dá essa moral para nós, se inscreva. Sempre se inscreva e nos recomende, por favor, para o canal continuar crescendo. Curta, comenta e compartilhe. Não vai dormir de cabeça inchada não, patrão. Nem sempre nós vamos ganhar.
A postura me irritou. Deve ter te irritado também. Tenho certeza que irritou você aí do outro lado também. Mas ainda assim a sorte de campeão veio e a gente não perdeu a liderança. É muito importante, até para a questão psicológica dos jogadores. Se manter na primeira colocação. Nos mantivemos. Mesmo perdendo, nos mantivemos. Mostra a competência passada. Agora, nação, é o Cruzeiro. Agora, nação, é voltar para o Rio, trabalhar mais pesado ainda, mais duro ainda, para poder bater essa equipe do Cruzeiro que está empolgadona, que está criando aí um dos melhores meios de campos do Brasil, mas isso é só para depois da Copa América. Por enquanto, é nóis. Seguimos firme. Tamo junto. Fortes. Opinem para danar. Deem as notas dos jogadores aí amanhã. 12h15, eu tô lançando vídeo aqui no Resenha Rubro Negra com a nota dos jogadores, beleza? Combinado? 7 horas da manhã no Central do Fla. Tamo juntos. Eu amo vocês. Sem crise, sem dor de cabeça. Somos líderes ainda. Só depende de nós. Saudações rubro-negras.